Irmão, vamos ficar de pé para louvar o nome do Senhor, porque Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você Bom dia a todos. Desejamos um ótimo sábado para vocês e tenho uma boa notícia para vocês, que vocês escolheram o melhor lugar para estarem nesse momento. E aqueles que puderem, nós iremos nos ajoelhar para ter uma prece com o nosso Criador. Amantíssimo Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, te agradecemos por tão grande amor em nos escolher e nos dar esse privilégio aqui, ó Pai, nesse santo sábado,
estarmos recebendo do Senhor a graça, a misericórdia, a bondade, o refrigério, Pai. Muito obrigado pela saúde e rogamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que permaneça conosco através do Deus Espírito Santo e os santos anjos que nos acompanham, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Nos entregamos pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que necessitamos integralmente do Senhor, Pai. Permaneça conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de participarmos nas ofertas, de devolvermos os nossos dízimos. Que a Tua bênção continue a alcançar a cada um dos Teus filhos, ó Pai. Que sempre possamos participar para que tão breve o Senhor volte, ó Pai, e que encontre o máximo de irmãos nossos entregando totalmente a sua vida ao Senhor. Que possamos juntos, ó Pai, aqui na igreja do Vila Menuso, ao sairmos, sermos testemunhas do Senhor, que possamos refletir o Teu caráter, ó Pai, seja no trabalho da semana, seja na tarde de sábado hoje, ó Pai, que tudo seja em nossa vida para honrar e glorificar o Teu santo nome. Lhe pedimos agora uma bênção sobre o pastor Luan, que irá partilhar conosco as Sagradas Escrituras, e que possamos sair daqui muito melhores do que chegamos. Tudo que pedimos não porque tenha mérito algum em nós, mas para honrar e para a honra e glória do Teu santo nome pedimos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser, dá-me Tua paz, a luz do Teu bem, é o que eu te peço. Amém, Senhor. Pois bem, pastor Luan Souza, é isso? Luan Souza, diretamente da terra de meu avô, Bahia, aceitou o desafio de estar conosco aqui alguns poucos meses, por enquanto, né? E deixou a família, né, a esposa, e realmente é um desafio. Que mais uma vez o Senhor nosso Deus use o Senhor ao abrir e transmitir a palavra. Amém. Feliz sábado, povo de Deus! Que alegria poder estar com cada um dos irmãos nessa manhã sabática para juntos louvarmos e engrandecermos o nosso Deus. Que felicidade, a despeito de tantos dias que já estamos aqui em Sumaré, hoje está sendo a primeira oportunidade de, em um sábado pela manhã, estarmos juntos neste culto de adoração ao nosso Deus. De forma muito especial, hoje nós iremos fazer uma reflexão acerca de Deus em stand-by. Você pode colocar a projeção, por favor? Acompanhe comigo. Nós iremos projetar algumas imagens aqui. Eu gostaria de te convidar para que você acompanhasse. Deus em stand-by. Eu não sei se você já ouviu falar em algum momento sobre essa expressão, mas primariamente nós precisamos definir o que é stand-by para entendermos por que Deus está em stand-by, certo? Alguém saberia me dizer o que significa essa expressão? Não? Ninguém nunca ouviu falar sobre isso? Rapaz, é mesmo? Já? Então fala para mim. Eu vou precisar bastante da participação de vocês, tá bom? A gente está vindo de um clima de evangelismo lá nos Três Pontes e precisa da participação. E a gente vai continuar aqui nesse sistema de participação, certo? Então, o que é stand-by? É nada mais, nada menos do que
modo de espera. Modo de espera. É o modo em que geralmente os aparelhos eletrônicos entram quando se passa determinada quantidade de tempo e esses aparelhos não estão sendo utilizados. Então os aparelhos, eles estão ligados, mas eles estão apenas em modo de espera, consumindo pouca energia. O que é esse item aqui? É o quê? Um controle. Quantos aqui tem irmãos? Deixa eu ver. Pronto. Agora a minha outra pergunta. Quem aqui já brigou com o irmão por causa disso? Fala a verdade. Eu sei que já brigou. Agora, por que é que geralmente os irmãos brigam por causa do controle? Principalmente o controle da televisão. Por quê? Não vou nem para os irmãos. Quem aqui já brigou com o esposo ou com a esposa por causa do controle? Eu sei que já. Eu sei. Não adianta esconder. Por que é que esse item tão pequeno causa tanta confusão? Por que todo mundo quer ter esse controle nas mãos? Perfeito. Porque quem tem o controle vai ter o controle. Quem tem o controle tem o poder. Quem tem o controle é a pessoa que irá escolher em qual canal a televisão estará. Quem tem o controle será aquele que terá a oportunidade de definir onde a televisão estará ligada. E talvez você não entenda primariamente o que é que esse controle tem a ver com a nossa história de hoje, com a nossa reflexão de hoje, mas nós falaremos exatamente sobre isso, sobre controle, sobre como Deus foi posto em stand-by, em modo de espera. E para isso, nós precisamos recorrer à palavra de Deus, porque ela contém uma história que nos ensinará como Deus foi posto em modo de espera. Para isso, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 6. Essa história em que refletiremos nessa manhã, talvez seja um dos textos mais difíceis de ser compreendidos em toda a Bíblia. É um texto em que muitas pessoas leem e se perguntam, mas por que, Senhor? Por que isso aconteceu? E mesmo após a leitura, releitura, muitas das vezes não conseguem entender a ação de Deus nessa história. Por isso, abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6. Apenas localize o texto. Agora que você já localizou, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus que estás nos céus, mas que cremos que também está pertinho de nós. Como somos felizes por termos um Deus tão grande, tão misericordioso e tão amoroso. De forma especial, nós te somos gratos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de, nessa manhã de sábado, estarmos na tua casa, mas principalmente por podermos estar com a tua palavra aberta. Neste momento que leremos a Bíblia Sagrada, nós pedimos a direção do Espírito Santo, que possamos ser iluminados pelo teu Santo Espírito, para que compreendamos quais são as verdades que o Senhor quer nos dizer nessa manhã. Permanece conosco, é o que nós lhe pedimos, lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1, e na minha Bíblia leio da seguinte forma: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Versículo 4, levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos. 6º versículo. Quando chegaram à eira de Nacon,
estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Para um pouquinho, olha aqui para mim. Vamos entender essa história. O rei Davi junta cerca de 30 mil homens e aqueles homens estavam avançando juntos. Juntamente com eles, na frente, ia 2 homens especiais, Uzá e Aiô. Esses 2 eram da tribo de Levi, eram sacerdotes e eles estavam com uma missão muito específica. Eles deveriam ir à frente da arca. E puseram a arca em um carro novo, como o relato bíblico diz, e conseguiram avançando, e o povo se alegrava, e tinham todo tipo de instrumentos, tambores, pandeiros, saltérios, harpas, entre outros. Porém, em determinado momento da história, em determinado momento da caminhada, eis que os bois tropeçaram, e a arca do Senhor iria cair ao chão. Rapidamente, o sacerdote Uzá estende a sua mão em uma tentativa de segurar a arca. E a Bíblia vem trazendo o relato de que imediatamente ali, Deus o feriu por esta irreverência. E Uzá acabou morrendo. Todo mundo entendeu a história até aqui? Pronto. Esse será o tema da nossa reflexão. Eu acredito que você conhece esse objeto. Esse objeto é a Arca da Aliança, um item que deveria ficar no santuário de Deus. O santuário que Deus havia ordenado a Moisés, ao povo de Israel, para que fosse construído, para que Deus habitasse no meio do povo. Mas a arca, de forma muito especial, ela ficava localizada no lugar santíssimo no santuário. E nessa parte de cima, onde as asas dos querubins prostrados estão perto de se encontrar, aqui era manifestada a Shekinah, a presença de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender dessa história: quem é o personagem principal dessa história? Quem vocês acham que é o personagem principal dessa história? Deixa só eu fazer uma pesquisa de opinião. Quem aqui acredita que o personagem principal dessa história é Davi? Só levanta a mão. Quem acredita que o personagem principal dessa história é Uzá? Quem acredita que o personagem principal dessa história é a Arca da Aliança? Quem acredita que não é nada? Por incrível que pareça, o personagem principal dessa história é alguém que pouco aparece. A história nos fala sobre Davi, a história nos fala sobre a Arca da Aliança, sobre Uzá, mas o personagem principal dessa história permanece sendo Deus, mesmo que tão pouco mencionado. Porém, nesse momento, nessa história, Deus foi posto em stand-by. Deus foi posto em modo de espera. Nós veremos um pouquinho mais acerca desse assunto, mas uma coisa precisa ficar clara na sua mente: quem é o personagem principal dessa história? Ok. Agora que você já entendeu quem é o personagem principal, vem um outro questionamento. Pergunta: Deus ele estava sempre com o povo de Israel, sim ou não? Sim? A função do santuário terrestre era para que Deus habitasse no meio do povo, sim ou não? Então, por que havia necessidade de uma Arca da Aliança? Sabe por quê? O santuário ele simbolizava que Deus não apenas estava presente no meio do povo, mas tanto o santuário como a Arca da Aliança, eles simbolizavam que Deus estava presente e atuante. Deus ele não poderia estar em modo de espera, ele não poderia estar apenas presente, mas quieto, parado. Não, esses símbolos mostravam que Deus estava atuante no meio do povo. Era o mesmo Deus que havia aberto o mar vermelho, o mesmo Deus que havia enviado a coluna de fogo, o mesmo Deus que havia enviado o maná. Esse era o Deus de Israel, e era um Deus que estava pronto para atuar em favor do seu povo.
Mas vamos voltar para o relato bíblico. Acompanhe comigo 2 Samuel, mesmo capítulo 6, a partir do versículo 4, para entendermos melhor o que está acontecendo nessa história. Diz assim: levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Qual que é o grande problema desse versículo? Porque nesse versículo vem dizendo que o povo, juntamente com Davi, eles E isso tem problema? Tem problema em se alegrar? O problema é que a palavra utilizada, que é traduzida como alegravam-se, é a palavra do hebraico mesahakim, que está totalmente associada com irresponsabilidade. Isso significa que naquele momento em que as pessoas estavam ali, que a Bíblia diz que eles estavam se alegrando, o contexto diz que eles estavam sendo irresponsáveis. Eles estavam carregando um item sagrado, um item dedicado ao Senhor, e estavam em um contexto de irresponsabilidade. Esse aqui foi um dos primeiros problemas dessa história. Mas se nós avançarmos no texto bíblico, versículo 6, leremos novamente, diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Pergunta: quem aqui já leu esse texto em algum momento e se perguntou, mas por que Deus matou Uzá? Já se perguntou? E quando nós lemos isso aqui, esse é o questionamento que vem na nossa mente. Por que é que Uzá morreu? Poxa, será que Deus não foi injusto? Uzá, um homem tão bonzinho, um sacerdote, queria cuidar da arca da aliança. Por que é que Deus matou Uzá? E esse é o grande questionamento da nossa manhã. Por que é que Uzá morreu? Por que é que Deus matou Uzá? Por que aquilo aconteceu? E a gente precisa entender alguns pontos. Primeira coisa, nós já vimos que aquele povo, no momento em que eles estavam em um contexto de irresponsabilidade. Todo mundo entendeu isso, sim ou não? Ok. Mas por que é que Uzá morreu? Primeiramente, vamos lá para 1 Crônicas. Avance para 1 Crônicas, no capítulo 15. Primeiro Crônicas, capítulo 15, versículo 15. Diz assim: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do... Minha pergunta é: como é que a arca deveria ser transportada? Pronto. Aqui a gente precisa entender alguns pontos específicos. Só havia uma classe de pessoas que deveria transportar a arca. A arca ela só deveria ser transportada por levitas, por sacerdotes, e não de qualquer forma, mas deveria ser transportada pelas varas aos ombros dos levitas. O que o texto bíblico está dizendo para a gente? Que aqueles homens colocaram a arca em um carro novo. Você acha que o carro novo era uma Mercedes? Sim ou não? Era uma Hilux? Sim ou não? O carro novo era uma carroça. Era um carro de bois. E exatamente aqui está um dos principais erros. O transporte da arca era o transporte errado. Deus havia sido claro para transportar a arca da aliança. O transporte tem que ser feito através das varas que irão aos
ombros. A Arca da Aliança estava sendo transportada por um carro novo. E nesse contexto da história, é exatamente através disso que todo o incidente acontece, porque os bois tropeçaram. Primeiro ponto do porquê Uzá morreu: o transporte era o transporte errado. E aqui eu já tiro a minha primeira lição: é importante fazer exatamente como Deus manda. É importante fazer exatamente como Deus pede, porque Ele sabe qual é o melhor. Mas não apenas por causa disso Uzá morreu. Tem algumas outras circunstâncias que fortaleceram essa ideia. Segundo item, tanto Uzá quanto Aiô, qual era a profissão deles? Eles eram sacerdotes, eram considerados homens de Deus, revestidos de autoridade, e mesmo assim eles não quiseram contrariar o rei. Só que aquela situação, aquele comando que Davi havia executado, estava de forma direta relacionada com as coisas de Deus, estava de forma direta relacionada com o santuário, e tanto Uzá quanto Aiô deveriam se colocar de pé e dizer: Senhor Rei, entendemos, mas não é isso que Deus pede. E mesmo assim, aqueles sacerdotes, eles não quiseram contrariar o rei. E isso me faz lembrar de um outro verso bíblico onde diz o seguinte: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mas não apenas isso, do porquê Uzá morreu. Tanto Uzá quanto Aiô, eles tiveram indiferença para com as coisas de Deus. Se eles eram levitas, se eles eram sacerdotes, eles cresceram, eles passaram toda a sua vida tendo contato com as coisas sagradas, com as coisas de Deus. Eles sabiam exatamente qual era o protocolo, sabiam exatamente como deveria ser feito, e mesmo assim preferiram ser indiferentes. E o quarto ponto do porquê Uzá morreu: eles fizeram o que eles achavam certo e não o que Deus pediu. E aqui é um ponto muito importante na nossa reflexão dessa manhã. Quantas e quantas vezes nós não preferimos fazer o que nós achamos certo e não o que Deus pede? Foi exatamente por essas circunstâncias que Uzá morreu. Então talvez se em algum momento você achou que Deus havia sido injusto com Uzá, que Uzá era um coitadinho, saiba que não é assim. E Ellen White, comentando sobre esse momento, sobre esse episódio, ela diz que o coração de Uzá estava cheio de irreverência, estava tomado por irreverência. Por isso aquilo aconteceu. Deus não foi injusto. Uzá, ele foi posto nessas circunstâncias. Entre dois caminhos, ele só tinha duas opções. Qual caminho seguir? Ou ele seguiria um caminho santo, ou ele seguiria um caminho profano. E qual foi que Uzá escolheu? Não foi não. Foi pior. Ele misturou os dois. Ele misturou o que era santo com o que era profano. E é por isso que aquela palavra aparece, Mezarraquim, num contexto de irresponsabilidade. Aquelas pessoas estavam sendo irresponsáveis, porque pela necessidade de estarem festejando, por ser mais cômodo aquela situação, elas preferiram ainda assim colocar a Arca da Aliança em um carro de bois. E por isso Uzá estava naquela encruzilhada de qual caminho seguir. E eu tenho certeza que em determinado momento da sua vida, você também já se encontrou entre esses dois caminhos. Entre uma encruzilhada, e você precisou escolher qual caminho seguir. E é por isso que o tema dessa manhã, da nossa reflexão, foi Deus em stand-by. Eu não sei quantas e quantas vezes, eu vou só pedir uma coisa. Abre o canal do áudio, por favor. Eu não sei quantas e quantas vezes na sua vida você se colocou em uma situação em que você colocou Deus em stand-by. Eu não sei quantas e quantas vezes você chegou para Deus e disse: Senhor, espera. Senhor, eu sei o que eu estou fazendo, porque foi exatamente isso que Uzá havia feito naquele momento.
Uzá disse: Senhor, eu sei qual é o caminho que eu vou seguir. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você disse: Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. Senhor, fica aí tranquilo. Deixa que eu tomo conta. Deixa que eu resolvo. E por isso eu gostaria de contar uma história para vocês. Essa história aconteceu no ano de 2015. Em uma ocasião passada, eu já disse que eu sou apaixonado pelo Clube de Desbravadores. Eu cresci no Clube de Desbravadores e é uma das minhas grandes paixões. Mas tem uma coisa que eu sou mais apaixonado no Clube de Desbravadores. Eu gosto de muita coisa. Mas o que desbravador mais gosta? Vocês sabem me dizer? Eu achava que era classe bíblica, rapaz. O que desbravador mais gosta é de acampar, saídas, campuri. Pronto. O que eu mais gosto? Eu gosto de campuri. Eu sou o chamado rato de campuri. Tem campuri, eu tô lá. E quando eu não posso ir, eu choro, viu? E já derramei algumas lágrimas porque eu não pude ir para esse. Triste. Mas eu vou para vários e vários campuris. E no ano de 2015 eu estava indo para um campuri. E da cidade em que eu estava para o campuri, eu precisaria viajar cerca de 17 horas de carro. E decidimos que nós sairíamos às 3 horas da manhã para chegar a tempo da abertura do campuri à noite. E saiu eu, um amigo, a esposa do meu amigo e o seu filho de 2 anos de idade. Saímos às 3 horas da manhã, estava tudo frio, estava tudo escuro, estava fazendo frio e seguimos a nossa viagem. Quando foi aproximadamente às 7 horas da manhã, paramos para tomarmos o nosso café da manhã. Logo depois retornamos para o carro novamente e seguimos a viagem. E quando foi aproximadamente 8 horas da manhã, eu estava em sono profundo, e quando eu durmo é profundo de verdade. Eu estava dormindo no banco de trás do carro. O filho do meu amigo estava também dormindo ao meu lado na cadeirinha. A esposa do meu amigo, ela estava no banco da frente dormindo. E o meu amigo que estava dirigindo estava dormindo também. Tá todo mundo dormindo no carro. E sabe, eu mesmo no meu sono profundo, chegou um momento em que eu acordei. Contando assim, nossa, parece que foram vários e vários minutos, foi tudo tão rápido. E quando eu acordei, o carro já estava jogando de um lado para o outro. E foi o momento em que o motorista também acordou. E ele acordou assustado, tentou controlar o volante e o carro jogando de um lado para o outro. Só que nós estávamos em determinado local conhecido como Chapada Diamantina. Não sei quantos já ouviram falar. E o relevo é bem acidentado. E na pista tinha um precipício. E o carro jogou de um lado para o outro. Até que ele perdeu o controle absoluto do carro e o carro começou a capotar. E foi capotando. Só que em todo aquele local não se tinha uma árvore. Era vegetação rasteira. Era caatinga ainda. Mas no local em que o carro foi, tinha uma única árvore. A árvore que foi suficiente para parar aquele carro. Sabe o que acontece? Quando o carro parou de capotar, o filho do meu amigo acordou e disse: papai, chegamos. Só que a esposa do meu amigo, ela tirou o cinto de segurança para poder dormir mais confortável. Ela estava sem o cinto de segurança. E naquele momento da minha vida, eu não estava em uma boa situação. Eu não estava bem com Deus na minha vida. Naquele período da minha vida eu tinha dito: Senhor, fica aí, deixa que eu controlo. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu realmente havia posto Deus em modo de espera na minha vida.
e com aquele acidente, mesmo estando sem o cinto de segurança e capotando tantas e tantas vezes, até mesmo a esposa do meu amigo não sofreu um arranhão sequer. Nós sabemos que aquela árvore foi posta ali pelo anjo do Senhor para nos segurar. Quando a Polícia Rodoviária Federal chegou até o local, eles disseram: isso foi um milagre, porque não havia possibilidade de vocês escaparem com vida. Deus operou um milagre aqui na vida de vocês. E eu acredito que se aquilo aconteceu, se Deus nos deu uma nova oportunidade, é porque Ele sabia que eu estava o colocando em modo de espera na minha vida. É porque Ele sabia que eu precisava estar aqui nessa manhã para falar para você exatamente isso. Pare de colocar Deus em modo de espera. Eu não sei em qual área da sua vida você tem posto Deus em stand-by. Eu não sei em qual situação da tua vida você tem dito: Senhor Deus, fica aí e deixe que eu resolvo. Senhor Deus, eu não quero que o Senhor se intrometa. Aqui é uma fotinha mais ou menos. E olha que não caiu lá no precipício, foi só da capotagem. E por isso você está aqui nessa manhã. Por isso eu acredito que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele está te dando mais uma chance, assim como Ele me deu uma chance. Nesse momento, nessa manhã, Ele está te dando uma nova chance, para que você deixe Ele ser o Senhor exclusivo da sua vida. Chega de fazer como Uzá, chega de fazer como Aiô e deixar Deus em modo de espera. Chega de misturar o que é santo com o que é profano. Chega de fazer aquilo que Deus condena e abraçar o pecado. A Bíblia nos diz que nos últimos dias nós teríamos homens mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mas eu acredito que pelo poder de Deus sairão daqui pessoas transformadas pelo poder do Espírito, dispostas a serem verdadeiros amigos de Deus. Mas para isso, nós precisamos parar de deixar Deus em modo de espera em nossa vida. Nós precisamos parar de abraçar os nossos vícios. Precisamos parar de acariciar os nossos pecados. Precisamos parar de uma vez por todas de brincarmos de sermos Deus. Por isso, deixe Deus ser Deus em sua vida. Deixe Deus ser verdadeiramente o Senhor da sua vida. E eu lhe asseguro que tudo mudará. Eu lhe asseguro que você terá uma nova vida, que você será transformado, que haverá uma novidade de vida. E eu acredito que se você veio aqui nessa manhã, se você teve um encontro com Deus nessa manhã, e se for o desejo do seu coração, Deus te fortalecerá para que você comece a ser uma nova criatura. Mas antes de mais nada, para fazermos isso, nós precisamos decidir. Para fazermos isso, nós precisamos dizer: Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero ser teu. Por isso, Senhor, toma nas tuas mãos o controle da minha vida. E é por isso que no início nós falamos sobre controle. Eu sei que você gosta de ter controle. Eu gosto de ter o controle da minha vida. Eu gosto de fazer as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. E eu sei que você também gosta disso, porque é confortável. Mas isso não cabe a você. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Para de deixar Deus em modo de espera. Mas nessa manhã o convite de Deus para você é: Senhor, seja presente na minha vida, mas esteja sempre atuante. Atue, Senhor, opere. Eu quero viver algo novo. Eu quero fazer diferente. Então para com isso.
Para com isso, de uma vez por todas, de ficar fazendo o que você bem entende. Eu não sei o que se passa na sua casa, mas você sabe. Deus sabe. Eu não sei quantas e quantas vezes na sua casa você colocou Deus em modo de espera. Eu não sei quantas e quantas vezes no seu trabalho você disse: Senhor, não se intrometa. Mas eu sei de uma coisa, que pelo poder de Deus, nessa manhã, Deus está dizendo: mesmo você me colocando tantas e tantas vezes em modo de espera, ainda assim eu estou disposto a ser o seu Deus, porque eu te amo. Mas nós não poderíamos sair daqui sem tomarmos uma decisão. Por isso, esse é o momento de decidir. A quem serviremos? Ao nosso eu, ao nosso pecado, ou seguiremos verdadeiramente ao nosso Deus? Você está posto diante de dois caminhos e cabe apenas a você decidir. E cabe apenas a você decidir a quem você servirá. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você tomasse alguns segundos, fechasse os seus olhos e falasse com Deus qual é a sua decisão. O que você decide, se você de fato gostaria de permanecer colocando Deus em modo de espera, ou se você gostaria que Deus atuasse poderosamente na sua vida. Por isso, nesse momento, feche seus olhos, converse com Deus e fale para Ele sobre a sua decisão. Logo depois, nós teremos uma música. Nós teremos uma música. E se esse for o desejo do seu coração, faça essa entrega nas mãos do Senhor. Mais uma chance. Ao colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronto estou para cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar
nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixe. A tua companhia é o que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde estaria. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. As provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao receber estes milagres, eu quero confiar nas tuas mãos. Quero poder transformador do teu perdão. Amém. Oremos. Soberano Deus, mais uma vez nos encontramos prostrados diante da tua grandiosa presença. Muito obrigado por tantas e tantas bênçãos que o Senhor já tem derramado em nossas vidas. Mas de forma especial, neste momento, nós estamos aqui com pessoas que estão dizendo de forma pública, dizendo para o céu, que querem ter uma nova vida em Cristo Jesus, que não querem mais colocar o Senhor em modo de espera, que não querem mais colocar o Senhor em segundo plano em suas vidas, porque o Senhor precisa ser a nossa prioridade. Por isso nós pedimos a tua força. Por isso nós pedimos o teu auxílio, porque sozinhos nós não conseguiremos, mas se estivermos contigo, já temos a certeza de que somos mais que vencedores. Por isso nos toma com a tua poderosa mão, e que a cada dia venhamos a declarar que somos teu, Senhor, que pertencemos a esse Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus dos discípulos. É o nosso Deus, o Deus que nos sustém. Por isso, permanece conosco, nos dá uma continuidade de sábado na tua presença. E de igual forma, que o Senhor permaneça conosco a cada dia da nossa trajetória de vida cristã rumo às mansões celestiais. Por isso, nós lhe pedimos e lhe agradecemos todas essas coisas, não porque nós merecemos,
mas porque nós cremos nos méritos de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. E por isso, todos juntos dizemos amém. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E em breve